Fala, meu terceirão! Como é que vocês estão? Tão bem mesmo? Se cuidando? Oi, papita aqui, oi, com o manto da aprovação. Esse é o manto do terceirão. Se você crer, faça aí um printzinho, faz aí um bumeranguezinho aí, marca papito aí, pra eu lhe remarcar. Olha aí, olha a hora agora do bumerangue. Hora do bumerangue. Bumerangue. Eita, terceirão! Saudade, galerinha, de vocês. Galerinha, veja só. Tem um cabra chamado Charles Darwin, daquele da teoria evolucionista, que ele falou a seguinte frase: no mundo não importa quem é o mais forte, não importa quem é o mais rico. O que importa no mundo é justamente o que se adapta melhor às condições. E que vocês possam se adaptar a essa condição que está sendo imposta para todos nós. Que vocês tenham resiliência todos os dias para estar conseguindo manter o foco numa coisa maior, que é o seu vestibular, que é o Enem, o maior vestibular, que é o nosso foco. Então, galerinha, vamos aqui, com conteúdo novo. A formação dos Estados Nacionais. Esse capítulo, ou eu posso chamar de formação dos Estados Nacionais, ou também eu posso chamar de formação das monarquias nacionais. Tanto faz. E aí, galerinha, eu venho aqui com vocês fazer um processo de revisão. Isso daqui eu tenho certeza que eu lhe expliquei. Certeza absoluta. Expliquei os fatores da crise do século XIV. Esse capítulo, inclusive, pessoal, foi onde nós paramos a formação das monarquias nacionais. Então eu vou retomar eles, já que nós temos aí 1 mês e meio sem aula praticamente. Eu retomo ele para justamente a gente passar para frente. Repare só, aluno, você tem que prestar muita atenção para relembrar esses fatores. Isso aqui já foi questão de Enem e que nos vestibulares tradicionais do Brasil todo, principalmente da nossa UNIT. Vocês têm que ter esse domínio. Quais os fatores que levaram ao fim do feudalismo? Quais os fatores que levaram à crise do feudalismo? Que levaram à decadência do feudalismo? Nas questões, ou eles trazem crise do feudalismo ou a crise do século XIV, que é justamente no finalzinho do feudalismo. E aí eu coloquei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores. Esses fatores eu coloquei em forma de círculo e eu também lhe expliquei assim na sala de aula, de forma presencial, para vocês terem uma noção que assim é melhor para vocês terem entendimento. Repare só, vão existir nesse momento na Europa, a Europa feudal, várias guerras. Essas guerras, alunos, lembrem, eram as cruzadas e era principalmente a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, inclusive, você vai aprender nesse capítulo, belezinha? Nem se preocupem. As cruzadas, você não pode esquecer. Foi o quê? Foi quando a Igreja Católica organizou expedições militares para ir até Jerusalém, que era onde estavam localizados os restos mortais de Jesus Cristo, um local santo, terra santa, local sagrado. E aí, as cruzadas ocorreu durante todo o século XI, século XII, XIII, XIV. As cruzadas tiveram ao todo mais de 10 cruzadas. Então as cruzadas foram guerras, pessoal. E nessas cruzadas iam servos, iam senhores feudais para as cruzadas, e muitos deles morriam. Além disso, teve a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, uma guerra que durou mais de um século. Então, isso vai levar o que, essas guerras? A morte de servos. Milhares de servos vão morrer. E para piorar a situação, pessoal, a questão da fome. Essa fome está justamente atrelada à morte dos servos. Pense comigo, veja só. Se muitos servos estão morrendo devido a essas guerras, o que vai acontecer? Vai haver uma baixa na mão de obra. Uma baixa na mão de obra vai ter o quê? Consequentemente, uma baixa na produção agrícola. E devido a essa baixa da produção agrícola, vai haver a diminuição da oferta de alimentos e com isso muitas pessoas vão morrer de fome na Europa. Para piorar a situação, tem a peste negra, uma pandemia. Nós estamos vivendo agora a pandemia de um vírus. Vai ter a pandemia de uma bactéria, que essa bactéria, ela ficava armazenada nos ratos e a pulga dos ratos é que fazia com que essa bactéria fosse transmitida ao homem. Então, os ratos, eles eram os hospedeiros dessa bactéria.
E aí ocorre uma pandemia da peste negra, chegando a matar cerca de 50 milhões de pessoas naquele momento na Europa. A peste negra, pessoal, ela é uma pandemia, uma das primeiras que vão ocorrer no mundo. Nessa época não existia a questão de ciência ainda, de muitas informações, como inclusive nós temos hoje. Aliás, nessa época muito se ligava à religião. Olha que coisa interessante, isso aqui é uma curiosidade mais. A Igreja Católica condenava os gato preto e dizia que os gato preto estavam ligados à feitiçaria, à bruxaria. Até hoje a gente tem essa concepção. Eita, gato preto, se eu matar um gato preto vai me dar azar por 7 anos. Até hoje tem. Veio isso de onde? Da Idade Média. A igreja achava que os gato preto era ligado à bruxaria, à feitiçaria. Aí vai haver uma dizimação desses gato preto. Só que você está ligado na biologia que o quê? Que é o gato nas relações biológicas, que é o predador do rato. E aí então, já que não vai ter os gatos na Europa, os ratos vão se disseminando rapidamente, de forma violenta, no qual em 2 anos, galera, 2 anos, 2 anos, 1/3 da população da Europa vai morrer devido a essa doença aqui, a peste negra. E essa doença se espalhou também justamente devido ao comércio que existia entre o Oriente e o Ocidente. Lembre que as cruzadas reabriram o mar Mediterrâneo. E aí os navios iam para a Ásia, iam para a Europa, e os navios carregavam o quê? Nos porões sujos, esses ratos. Então ia disseminando de forma muito rápida. A pandemia que nós temos agora, a Covid, se disseminou principalmente pelos aeroportos. Mas naquela época, já que o principal meio de transporte entre os países eram as embarcações, foi através dos navios. Então eu trouxe para você um pouquinho a relação entre a pandemia da peste negra na Idade Média e a pandemia que estamos vivendo nesse momento agora, século XXI, Idade Contemporânea. Então a peste negra vai matar mais servos. Matando os servos, sabe o que o senhor feudal vai dizer? O senhor feudal vai dizer bem assim: olhe, servos, vocês que sobreviveram, vocês vão ter que trabalhar dobrado, triplicado para suprir aqueles servos que morreram. Então, trabalhem mais ainda. Esses servos se revoltam. Então, são as chamadas revoltas camponesas. Perceba, aluno, um está ligado ao outro aí. Um está ligado ao outro. Os camponeses se revoltam. Também uma expressão em francês chamada jacqueries. As jacqueries é justamente as revoltas dos camponeses, no qual os camponeses vão estar, naquela época, revoltados. Porque estão tendo que trabalhar de forma dobrada, triplicada. Aí sabe o que esses camponeses fazem revoltados? Invadem os castelos dos senhores feudais, invadem nessa época daí as igrejas, saem matando clero, saem matando nobres. Então os camponeses estão revoltados. Ou seja, galerinha, os senhores feudais vão perder seus poderes, porque os servos que passaram durante 10 séculos sendo submissos aos senhores feudais agora se revoltaram. Então, os servos estão revoltadíssimos, matando nobres e incendiando seus castelos. O senhor feudal também perdeu o poder, sabe por quê? Porque os senhores feudais foram para as cruzadas. Eles iam com o objetivo de conquistar mais terras, mas as cruzadas eu já lhe disse, eu já lhe expliquei no conteúdo. As cruzadas não deram certo. E já que as cruzadas não deram certo, os senhores feudais voltam pobres. Para os senhores feudais irem para as guerras, sabe o que eles faziam? Compravam armamento. Mas para comprar armamento eles tinham que ter dinheiro. Eles pegavam o dinheiro da burguesia para tudo. Quem é essa burguesia, aluno? Essa burguesia é uma nova classe social que está surgindo no final da Idade Média. Da metade da Idade Média, século XI e XII para cá. Lembre que a burguesia surge nos burgos. E o que eram os burgos? As novas cidades da Idade Média. Então, galerinha, é isso que vai existir nessa época. Nessa época, essa burguesia está surgindo e essa burguesia vai emprestar dinheiro aos senhores feudais. Só que a burguesia exige alguma coisa em troca para garantir que o senhor feudal vai pagar esse empréstimo. E o que é que os senhores feudais vão dar em troca? Vão garantir. Vão dar como garantia as suas terras. E aí, já que os senhores feudais voltam empobrecidos, não tem como pagar essa burguesia toma as terras dos senhores feudais. E não se esqueça, nessa época, sinônimo de riqueza é quem tinha terras. E aí os senhores feudais perdendo as suas terras,
perdem os seus poderes. Então, a junção desses fatores levou à crise do feudalismo. Levou o feudalismo a acabar. Acabando o feudalismo, acaba a Idade Média. E aí, galerinha, é uma questão matemática. É o que a gente chama de inversamente proporcional. Como assim, Jurubeba? Inversamente proporcional. É assim, galerinha. Enquanto os senhores feudais estão empobrecendo, estão perdendo os seus poderes, enquanto os senhores feudais estão perdendo os seus poderes nessa época, está surgindo com muita força o rei. Lembre que na Idade Média não existia rei. Os reis acabaram lá na época da decadência do Império Romano. E esses reis estão surgindo. Aí você me pergunta bem assim, você me pergunta, professor. Aí eu digo, caro aluno, me pergunte, professor, de onde surgiram esses reis aí? De onde surgiram esses reis? Foi do nada? Foi da terra? Foi? Não, galerinha. Os reis, sabe quem eles são? Os reis vai ser um nobre. Esses reis daqui, vai ser um nobre. Um nobre que de forma audácia, se autodenominou você rei dessa região. Então esse rei é um nobre. E quem era esse nobre, galerinha? Era o antigo senhor feudal. Eu não chamo a partir de agora mais de senhor feudal. Eu chamo a partir de agora de uma nova nomenclatura, de servos. É assim que eu vou chamar a partir de agora, de servos. Ou de nobres. Então eu não chamo mais agora de senhor feudal, vou chamar de nobres. Então, pessoal, esse rei aqui se aproveita. Esse rei vai dizer bem assim, vige, me dê, papai. Vou aproveitar que esses senhores feudais / nobres estão perdendo seus poderes, estão enfraquecidos para eu retornar ao poder. Então esses reis aqui, galerinha, eles se aliam, eles se aliam à burguesia. Os burgueses, esse rei se alia. Então, galerinha, esses reis, o rei vai se aliar à burguesia, tá vendo? Rei mais burguesia, no qual vão agora justamente lutar contra os nobres. Quem é esse nobre? Me responda. Esse nobre é o antigo senhor feudal, não se esqueça. E esses nobres aqui, pessoal, eles vão estar agora em decadência. Então vai ocorrer essa união do rei mais a burguesia para derrotar totalmente os nobres e tirar totalmente os seus poderes. Além disso, outro fator da formação das monarquias nacionais ou formação dos estados nacionais é quando a estrutura do sistema feudal eram verdadeiros entraves para o desenvolvimento do comércio. Galerinha, o sistema feudal era péssimo, horrível para o desenvolvimento do comércio que era dominado pela burguesia. Horrível. E aí eu quero agora lhe mostrar uma forma de você compreender melhor como o sistema feudal era um entrave, era um empecilho, gerava uma dificuldade para essa burguesia. Repare só, galerinha. Nós temos aqui esse esquema. Vamos dizer, galerinha, que cada bolinha dessa daqui seja um feudo, beleza? Seja um feudo. Aqui nesse caso, feudo A, feudo B, feudo C, feudo D e o feudo E. Vamos dizer, por exemplo, galerinha, que esse feudo A, ele produzia lápis. Lembra desse exemplo que eu dei para vocês? Aí o feudo B produzia caneta, o feudo C produzia apagador, o feudo D produzia quadro e o feudo E produzia borracha. Pronto. Produzia aqui a borracha. Vamos dizer, galerinha, por exemplo, que aqui o feudo A, a moeda seja o real. Aqui no feudo B seja o dólar, por exemplo. O dólar. Aqui no feudo C seja o euro. E aqui, galerinha, seja a libra. Tá, beleza. Vamos dizer aqui seja outra moeda. Que o comerciante de A, ele quer sair aqui e vir até E para poder vender seu produto. E aproveitar e comprar borracha. Só que aí, ao momento que ele vai viajando e vai passando por dentro dos feudos, cada feudo desse cobra um pedágio. Cada feudo desse vai dizer bem assim, olhe, para você passar pelas minhas terras, você vai ter que me pagar um imposto.
E aí, galerinha, vamos dizer que aqui o feudo B diz bem assim, o senhor feudal de B, olha, burguesia, para você passar pelas minhas terras, para atravessar minhas terras, tem que pagar um imposto de $100. Hoje o dólar está mais ou menos R$4. Então, o comerciante de A teria que desembolsar R$400. Aí passou, pagou. Aqui é o euro, vamos dizer que o euro esteja a R$5. E aí teria que pagar um imposto de R$500. Então, cada feudo que ele ia passando, ele ia tendo que pagar impostos. E aí, pessoal, quando ele chegava aqui, ele pagou tantos impostos que ele perde todo o lucro. Aí compra a borracha que ele precisa, vende o lápis. Para ele retornar tudo isso, vai ter que pagar. Alunos, isso vai ser um problema gigantesco. Gigantesco. Por que vai ser um problema gigantesco? Porque isso vai ser ruim para a burguesia, para o comércio da burguesia. Isso vai ser ruim para os seus lucros. De vez ele ter lucro, ele vai gastar seu dinheiro pagando o quê? Pedágio. Vai gastar seu dinheiro pagando o quê? Impostos. Isso era horrível, isso era péssimo. E então, galerinha, nesse período, os senhores feudais, o sistema feudal, ele era um verdadeiro entrave. O que era bom para a burguesia? Seria melhor para a burguesia se tudo isso aqui formasse um único só país, aonde existiria um rei, e esse rei iria governar toda essa região. Esse rei, então, iria cobrar um imposto somente, iria adotar uma única só moeda, iria adotar um único só sistema de pesos e medidas. Então, galerinha, seria bom. Esse rei iria organizar um exército para proteger as fronteiras desse reino. Esse rei iria, nesse caso aqui, está criando uma fronteira. Então seria melhor para a burguesia. Por isso, galerinha, que a burguesia ela vai se unir ao rei também. A burguesia ela vai se unir também. Repare só aqui, ó. De novo esse desenho. Repare, viu? Deixa eu apagar aqui, certo? Opa. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho mais de negocinho. Opa. Agora vai, viu? Então, olha. Repare só, galerinha. A gente vai improvisando aqui, viu? Vai improvisando. Vai ficando profissional demais. Pois bem. Repare só, galerinha. Olha aqui, galerinha. Esse esquema. De novo. Perceba que a setinha vem daqui para cá, olha. O rei precisa da burguesia, mas também a burguesia precisa desse rei. O que é que a burguesia quer? A burguesia quer que esse rei forme uma única só moeda. A burguesia quer que esse rei forme, nesse caso, galerinha, um único só imposto. E quer que ele forme uma fronteira e um exército. É isso que ele quer. Inclusive, olha, é justamente as características nacionais. Tá vendo? Em uma palacada só, galerinha, a gente chega no auge da aula. Então, o auge da aula é justamente isso, vocês entenderem as características da formação dos estados nacionais. Uma moeda, um único só imposto, um sistema de pesos e medidas, um exército para proteger o comércio da burguesia, a formação de uma fronteira e um sistema de justiça. Então, vai existir toda essa aliança daqui, ó. Vamos agora interpretar mais fundo isso daqui. O rei precisa da burguesia porque quer da burguesia seu dinheiro. Para que vai servir esse dinheiro da burguesia? Para justamente o rei manter toda a estrutura do reino, para o rei poder manter toda a estrutura do Estado Nacional, para poder o rei pagar o exército, para poder o rei pagar os funcionários, para cobrar os impostos, pagar os funcionários para fazer o processo de justiça, entenderam? Então, galerinha, já a burguesia quer o que do rei? Que é justamente que ele organize um exército, organize uma única só moeda, um sistema de pesos e medidas. Mas, galerinha, olha isso aqui, olha. O rei vai se aliar à nobreza. É isso mesmo. O rei foi esperto. No primeiro momento, ele acabou de derrubar, acabou de matar o senhor feudal, a nobreza. Derrubou. Só que agora o rei vai pegar a sua mão e vai dizer bem assim: venha, senhor feudal, que é agora quem? O nobre. Venha, nobre, se reerga. Eu vou lhe ajudar, pegue minha mão que eu vou lhe ajudar.
Aí o rei espertamente sabe que essa nobreza ainda possui poderes, que essa nobreza é importante. E aí o rei, pessoal, de forma esperta, vai dar cargos para essa nobreza. Ei, nobre de Bragança, vocês querem aqui o cargo de secretário aqui das finanças? Você quer ser o meu ministro das finanças para justamente você cuidar aqui da arrecadação dos impostos? Essa nobreza aceita. Então o rei, ele é esperto, ele agora está aliado à burguesia e ele está aliado à nobreza. Correndo por fora tem a igreja. A aliança com a igreja é muito importante. Não se esqueça, galerinha, a igreja é a instituição ainda muito poderosa. Até hoje é. Imagina naquela época. E quem é que vai sustentar todo mundo? Quem vai sustentar a nobreza, igreja, rei, é justamente a burguesia fazendo seus trabalhos, pagando seus impostos, e o camponês. São eles que vão sustentar todo mundo. Entenderam isso aqui, ó? Se não entendeu, manda aquela sua dúvida lá no Zap. Todos aqui têm o Zap de Juru, beleza? Então, galerinha, é assim que vai funcionar. Pois bem. Então, olha, aqui já era tudo. Isso aqui eu tenho certeza que você compreendeu nesse formato. Ninguém me pergunte. Se alguém perguntar, professor, eu diga, caro aluno, professor. E se o cara de vez vinha aqui viajando para não pagar impostos, ele viesse por fora? Ora, galerinha, aqui é só um exemplo para você melhor compreender de forma didática. Mas aqui tudo também vai ser feudal. Tudo aqui era feudal, não tinha para onde ele escapar. Indo por cima, por baixo, ele vai ter que pagar impostos. Era assim que funcionava. Belezinha? Bom, então, galerinha, vai ser o seguinte, ó. Eles vão formar aqui as monarquias. Eu lhe expliquei o auge. Como ocorreu a formação de Portugal, por exemplo? Como é que Portugal ela se formou, né, como país? Como Portugal se formou? Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Portugal se formou aqui, só antes de explicar Portugal, deixa eu voltar aqui. Vocês concordam, alunos, que isso aqui se assemelha muito aos dias de hoje? Que somos todos nós, eu, vocês alunos, é isso mesmo, vocês alunos também. Os pais de vocês pagamos impostos ao governo, justamente ele manter a máquina. Pô, Jurubeba, eu pago imposto? Paga. Pessoal, você comprou uma caneta Bic, a caneta Bic tem que pagar impostos ao governo federal e estadual. Ele não vai ficar com prejuízo dos impostos em seu bolso, ele vai repassar. E aí você acaba, quer queira, quer não, pagando imposto também, você adolescente. E aí, galera, o que é que o governo faz? Pega esse dinheiro para justamente pagar a defesa, a polícia militar. O governo pega para poder pagar aos profissionais da área de saúde, para a gente ter hospital. O governo pega e paga justamente aos guardinhas de trânsito, para eles organizarem o trânsito. Eles pagam, nesse caso, aos professores para poder dar educação. Mas qual é o problema do Brasil? Qual é o problema? O problema é que no Brasil as prestações de serviço do governo em retribuição ao contribuinte é horrível, é péssima. Por isso que você, inclusive, está numa escola particular, numa instituição particular. Você está numa escola particular porque você não confia na educação. Seu pai não confia na educação que o Estado dá, de péssima qualidade, apesar de existir ótimos profissionais. Mas a estrutura, olha a estrutura, mesmo nessa pandemia, o mundo todo parado, nós ter que manter a distância social. Olha aí o Bom Pastor com toda a estrutura de professores, coordenadores, de sistema de TI, diretores, tudo para poder levar a educação para sua casa, para você ficar aí seguro, não sair de casa, não se arriscar. Veja se o Estado tem condições de fazer isso. Não tem. Você sabe muito bem que aluno, se você tiver algum amigo aluno de escola pública, está parado. Está tendo algumas lives aqui, outra ali, mas ele está parado, não está tendo toda essa assistência que vocês estão tendo como aluno de instituição particular. Com aulas sendo gravadas, com aula sendo transmitida, com atividades, com todo o apoio pedagógico que todos nós, professores, coordenadores, estamos lidando. O seu pai não confia no sistema de saúde, aí paga um plano de saúde para você, Unimed, Plamed, Apvida, Bradesco,
paga um plano. Ora bolas! Você acha, por exemplo, que o seu pai, ó, tem sua filha que criou sua filha, oh meu Deus do céu, minha filhinha, oh meu Deus, vai deixar ir para um João Alves, por exemplo? Ele paga um plano de saúde. Tem muitos de vocês que vão para casa de transporte. Por quê? Porque seu pai não quer que você pegue ônibus apertos, ônibus velhos, os horários horríveis. Tá entendendo, galerinha? Então perceba que no mundo, no país, e todos os países do mundo, mas no país que nós vivemos, os impostos são pagos justamente para manter a estrutura. O problema é que os serviços prestados à população em troca é de péssima qualidade. Esse é o problema. Aí já são outras discussões aí. Mas que a gente hoje em dia segue mais ou menos isso daqui, isso é fato. Belezinha? Então, galerinha, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dar uma parada agora, nesse momento, aqui nessa aula. E na nossa próxima aula, na segunda aula, nós vamos estudar como ocorreu a formação dos países. Como ocorreu a formação de Portugal? Como ocorreu a formação da Espanha? Como ocorreu a formação da França e da Inglaterra? Então, vai ficar bem melhor explicado na nossa próxima aula. Que aí você tem que clicar no próximo link, belezinha? Aí na próxima aula eu vou acabar esse conteúdo e vou fazer o quê? Resoluções de questões do seu material do Bernoulli. Então, galerinha, vamos ficando por aqui. Um beijo de papito. Bora, terceirão!